Você já ouviu falar sobre o vídeo amaldiçoado que promete transformar sua vida em um verdadeiro pesadelo? Hoje, vamos explorar a sombria história por trás de A Última Lição, um clipe que vem aterrorizando quem se atreve a assisti-lo. Você está preparado para descobrir os segredos que se escondem nas sombras desta lenda urbana? Então, pegue a pipoca, apague as luzes e entre conosco neste mundo de mistério e terror. Mas lembre-se, alguns vídeos podem ser melhor deixados inexplorados. Fique ligado porque o que vem a seguir pode mudar tudo, para sempre. Era uma vez uma pequena cidade chamada São Brás, conhecida por suas lendas e mistérios. Entre os mais populares estava o boato sobre um vídeo amaldiçoado no YouTube, intitulado A Última Lição. Diziam que quem assistisse ao vídeo enfrentaria uma série de desgraças, culminando em uma tragédia irreversível. Muitos ignoravam a história, mas o medo se espalhava como um vírus. Clara, uma jovem estudante de psicologia, sempre foi cética em relação a histórias de terror e lendas urbanas. Para ela, eram apenas invenções de mentes criativas. Em uma noite de inverno, enquanto navegava pelo YouTube, um vídeo em destaque chamou sua atenção. Era o tal A Última Lição. A curiosidade a consumiu, e mesmo sabendo das advertências, decidiu assistir. Assim que clicou no vídeo, um frio percorreu sua espinha. A tela exibia uma sala de aula vazia, com as paredes descascadas e janelas cobertas de poeira. No centro da sala, um professor de aparência sombria, com um olhar penetrante e roupas escuras, começava a falar. Sua voz era um sussurro profundo, quase hipnótico. Clara sentiu um nó no estômago, mas forçou-se a continuar assistindo. Bem-vindo à última lição, dizia o professor, enquanto seus olhos pareciam seguir Clara pela tela. Hoje, falaremos sobre os medos e os fantasmas que habitam suas mentes. Apesar da sensação de desconforto, Clara estava fascinada. A atmosfera pesada do vídeo a atraía. E, por um momento, ela se esqueceu das advertências. Quando o vídeo terminou, Clara se sentiu estranha, mas ainda assim, riu da própria fragilidade. Isso é apenas uma lenda, pensou. Nos dias que se seguiram, eventos estranhos começaram a acontecer. Clara começou a ouvir sussurros nas horas mais silenciosas da noite. Ela tentava ignorá-los, atribuindo ao estresse da faculdade e à falta de sono. Mas, a cada noite, os sussurros se tornavam mais intensos, quase como se estivessem chamando por ela. A primeira tragédia chegou inesperadamente. Seu irmão mais novo, Miguel, que sempre foi uma criança feliz e cheia de vida, começou a ter pesadelos terríveis. Ele acordava gritando, dizendo que via sombras dançando ao redor de sua cama. Clara tentou confortá-lo, mas mesmo assim os pesadelos continuaram. Em uma noite, Miguel desapareceu sem deixar vestígios, como se tivesse sido engolido pela escuridão. Desesperada, Clara procurou a polícia, mas ninguém parecia levar a sério seu desespero. Ele deve estar apenas brincando em algum lugar, disseram. Clara sabia que algo estava errado e decidiu investigar a origem do vídeo amaldiçoado. A cada informação que encontrava, a sensação de pânico aumentava. O vídeo tinha sido postado por um ex-aluno da escola, que havia enlouquecido após um acidente trágico em uma sala de aula. Determined to confront the curse, Clara se lembrou de algo que lera em um fórum online. Uma pessoa havia conseguido quebrar a maldição ao se confrontar diretamente com a fonte. Naquela noite, Clara se sentou em frente ao computador, com a respiração acelerada. Se isso é uma lenda, eu vou provar, pensou. Com o coração acelerado, ela clicou novamente no vídeo. A imagem do professor apareceu, e, para sua surpresa, ele parecia ainda mais real do que antes. Você voltou, ele sussurrou, e Clara sentiu um frio percorrer sua espinha. Ela se sentia presa em um pesadelo, mas não poderia voltar atrás. Com a voz trêmula, decidiu desafiar o professor. Por que você está fazendo isso? O que quer de mim? Perguntou Clara, tentando manter a coragem. O professor sorriu, mas era um sorriso que não trazia conforto. Eu quero que você enfrente seus medos. Apenas assim, você pode salvar seu irmão.
Clara sentiu um choque. Como ele sabia sobre Miguel? Com o coração batendo forte, ela perguntou: "O que aconteceu com ele?" "Ele é o próximo na linha", respondeu o professor. "Mas você pode salvá-lo se você realmente quiser." Sem pensar, Clara pediu: "O que eu preciso fazer?" A tela começou a piscar, e a sala do vídeo se transformou em uma sala de aula familiar, mas agora estava sombria e deserta. Clara se viu lá, cercada por paredes que pareciam se aproximar. "Enfrente o que você teme", o professor sussurrou, agora aparecendo atrás dela. Clara, paralisada, se virou para ele, mas ele não estava mais lá. De repente, a sala se encheu de risadas, e Clara viu sombras dançando ao redor. "Miguel!" gritou, mas a única resposta era o eco de sua própria voz. Tentando manter a calma, Clara começou a andar pela sala, cada passo ecoando como um tambor. Enquanto explorava, as sombras começaram a tomar forma, revelando rostos familiares, amigos e familiares, todos com expressões de desespero. Clara se sentiu afundar em um mar de culpa e medo. "Isso é o que você tem medo de enfrentar." A voz do professor ressoou, agora mais próxima. Clara sabia que não podia se deixar vencer. Ela decidiu confrontar as sombras. "Vocês não podem me deter!" gritou, determinada a quebrar a maldição. Mas, à medida que as sombras se dissipavam, ela começou a perceber que os rostos não eram apenas ilusões. Eram os fantasmas de sua própria culpa, de suas inseguranças. A sala começou a tremer, e Clara percebeu que o professor estava certo. Ela precisava enfrentar seu maior medo. E assim, ela gritou: "Eu não tenho medo de vocês!" As sombras hesitaram, mas logo começaram a se aproximar mais rapidamente. Em um último esforço, Clara fechou os olhos e pensou em Miguel. Sua voz ressoou em sua mente: "Você sempre cuidou de mim." Ao abrir os olhos, viu Miguel parado na porta da sala, com um olhar vazio e perdido. "Clara, me ajude", ele sussurrou. O desespero tomou conta dela. "Miguel!" Ela correu até ele, mas as sombras se intensificaram, como se tentassem impedi-la. Clara sentiu o pânico se apoderar dela. "Eu vou te salvar, eu prometo!" gritou, mas as sombras a seguraram, puxando-a para trás. O professor apareceu novamente, agora mais próximo. "Você não pode salvá-lo sem antes se salvar. Enfrente a verdade." Com lágrimas nos olhos, Clara percebeu que, por muito tempo, se sentiu responsável pelo bem-estar de todos ao seu redor, especialmente de Miguel. Sua necessidade de ser a forte a tornava vulnerável. E era isso que a assombrava. "Eu sou fraca. Eu não consigo!" ela gritou enquanto as sombras a envolviam. Nesse momento de vulnerabilidade, Clara decidiu se abrir. "Eu não sou perfeita, e não posso carregar isso sozinha." As sombras hesitaram. Um silêncio pesado tomou conta da sala, e a figura do professor começou a se desfazer. Clara, em um ato de coragem, declarou: "Eu aceito minha fraqueza, e isso não me define." Com essas palavras, as sombras começaram a se dissipar lentamente, e a figura de Miguel se iluminou. Ele sorriu, e Clara sentiu a pressão em seu coração diminuir. Mas antes que pudesse alcançá-lo, o professor, agora em um último suspiro de raiva, sussurrou: "Você pode ter se libertado, mas o preço será alto." Com um estrondo, a sala escureceu, e Clara acordou em seu quarto, o computador ainda ligado. O vídeo estava parado na tela, mas agora havia algo mais. A imagem de Miguel aparecia, sorrindo para ela. Clara sentiu um alívio momentâneo, até perceber que ele não estava mais ali. Na manhã seguinte, a cidade acordou para uma tragédia inesperada. Clara foi encontrada sem vida em seu quarto, com os olhos arregalados e um sorriso congelado no rosto. O computador estava ligado, com o vídeo ainda em reprodução, enquanto na tela, a frase "A última lição" piscava repetidamente, como se chamasse a próxima vítima. E assim, o vídeo amaldiçoado continuou sua jornada, levando mais almas para o abismo da desgraça, enquanto as risadas do professor ecoavam na mente daqueles que ousavam assisti-lo. E assim chegamos ao final da nossa jornada por A Última Lição. O que começou como uma simples curiosidade pode se revelar um pesadelo que muitos desejariam nunca ter enfrentado.
Se você ficou intrigado ou apavorado, lembre-se, nem tudo que é visto deve ser compartilhado. Se você já assistiu a este vídeo ou conhece alguém que o fez, conte sua história nos comentários. Juntos, podemos desvendar mais mistérios e lendas urbanas. E se você gostou deste vídeo, não esqueça de deixar seu like, se inscrever no canal e ativar o sininho para não perder nenhuma das nossas próximas aventuras aterrorizantes. Lembre-se, a curiosidade pode ser uma faca de dois gumes. Até a próxima. E cuidado com o que você assiste.